Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura atemporal, independente do dia, da hora e do momento em que esse vídeo te encontrou, é porque possivelmente aqui tem uma mensagem, um recado para você. A sua mensagem pode estar no começo, no meio ou no final, então é importante assistir a leitura inteira. Lembrando que por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que ressoar com você, aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer, o que não bater com a sua situação atual, com o seu sentimento atual, solta, desencana, relaxa e deixa fluir, beleza? Vamos começar aqui, dar início à leitura com o tarô. Desejo para todo mundo aí uma boa sorte, somente coisa boa. Aí já temos coisas boas aqui. Então vamos lá. E aí, tarô? Qual que é a mensagem? Qual que é o recado? Qual que é o direcionamento para quem chegou aqui nessa mensagem? Sobre o que iremos falar. Começamos bem. Curto bastante essa carta. Inclusive estava falando dela esses dias, esse final de semana. O louco, abrindo a leitura de vocês. O que será aí que é necessário? O salto de fé, confiança, total liberdade, leveza, alegria. Vamos entender mais aqui. Três de espadas. Calma, não sai correndo ainda. Vamos entender mais. Muita energia. Não vou aceitar. Se tiver que cair de novo, sabe como que funciona, né? Bom, aqui a gente está falando de que é hora de deixar para trás lembranças, recordações e ligações com sentimentos passados. Não necessariamente só relacionado
a sentimentos de amor romântico ou de relacionamentos desse tipo, mas qualquer tipo de relacionamento. É hora de você se libertar de toda a dor que você tem carregado durante um certo período de tempo. Isso para cada um vai variar, mas você sabe exatamente o tempo e as dores que você vem carregando, as dores emocionais, as feridas emocionais. Como eu disse, pode se estender a todos os tipos, né, de interações e relacionamentos. E aqui a gente tem o louco convida você a não ficar preso nessas situações, nessas lembranças dolorosas do passado, a ponto de que você tanto tempo permanece preso nesse tempo que já passou, nessas lembranças e na dor que foi causada. Você agindo assim, você permitiu durante muito tempo ficar aprisionado naquele momento, naquela dor, como se você ficasse parado no tempo, se privando de novas aventuras, de novas sensações, de conhecer pessoas novas. Para quem for de relacionamento, como eu acabei de dizer, você se privou de se surpreender positivamente com a vida, de conhecer pessoas que de uma certa forma mostrariam e podem mostrar para você que a vida pode ser muito mais surpreendentemente boa, mais leve, mais apaixonante, mais vibrante, mais bela e potente do que você jamais pensou que poderia ser ou de que poderia ver a vida dessa forma. Mas para isso é necessário entender, ter a clareza, ter o discernimento, por mais difícil que seja, né, na maioria das vezes é realmente desafiador para todo mundo, entender que isso passou. Perdoar a si mesmo, se você foi a pessoa machucada ou se você também machucou alguém, se perdoar, perdoar a quem machucou. Não pela pessoa, quando a gente fala sobre o perdão é muito mal compreendido, distorcido, né, de uma certa forma, e acaba fazendo a gente pegar muitas vezes repulsa da palavra ou da forma como é apresentado, porque como eu disse, é muito distorcido. E na real, eu acho que o perdão ele é muito mais sobre nós mesmos do que os outros, os demais. Porque quando alguém te fere naquele momento, foi o momento da dor, né? Já foi uma atitude que você não esperava, algo que você não esperava e te feriu ali naquele momento. E quando você não perdoa, quando você não solta, você estende esse momento e você é como se você te alimentasse essa dor, esse sofrimento, esse momento e aquela pessoa que te machucou. É como se continuamente você cedesse grande parte da sua vida, da sua energia, do seu sonho, do seu propósito, ah, do seu combustível, a sua energia vital, sua vitalidade está sendo direcionada a, a essa situação do passado e a essa pessoa. E quando a gente perdoa, a gente corta esse vínculo. A gente entende que realmente foi uma merda, o que aconteceu foi zoado, não houve talvez merecimento, né, da sua parte, mas rolou. E quando você fica preso nisso é como se você permitisse continuamente que a pessoa repetisse ou fizesse isso de novo e de novo e de novo e de novo, só que é você que está preso no looping. E o louco chega trazendo eu vou usar até o próprio nome, a nomenclatura da carta, do arcano, do mistério, o louco, de ver a vida realmente e sentir a vida de uma forma tão mágica, tão bela, tão surpreendentemente boa, que você sente a adrenalina correr na veia,
sabe? Tipo, é uma sensação que percorre seu corpo, a sua espinha, te arrepia, te traz a sensação de que, pô, como que eu fui perder tanto tempo preso em coisas que me machucaram e desperdicei tanto tempo de sentir essa sensação, essa conexão com a vida, essa esse prazer inexplicável e genuíno de estar conectado com a vida e apreciar, sabe, cada experiência nova, cada momento novo, cada pessoa nova, trazendo cores, sabores, perfumes diferentes para sua vida. E aquilo te alimenta, te nutre, faz você se sentir vivo como você nunca tenha, talvez você nunca tenha se sentido antes, entende? E certas pessoas, certas situações pode parecer clichê, eu sei, mas tem um propósito, até aquilo que nos machucou. Quando a gente consegue transcender, quando a gente consegue perdoar verdadeiramente a nós mesmos, as pessoas, e entender aquela situação, teve um propósito que dali você tinha que ter tirado uma lição. E quando você entende isso, você consegue até agradecer aquela situação, até mesmo aquela pessoa que te feriu. Lembrando, e para quem está passando por uma situação agora na qual se sente preso, seja um relacionamento amoroso, seja familiar, seja alguma amizade, se você passou recentemente, se é algo muito recente, ou se você está se sentindo assim nesse momento, né, machucado, preso e não sabe como se libertar desse relacionamento, é exatamente esse o convite. É exatamente esse o propósito, né? O gatilho. Perdoar não é esquecer no sentido de colocar uma pedra em cima, passar uma borracha e vamos continuar aqui agora, né? Fingir que nada aconteceu. E aí a semana que vem, no dia seguinte, e assim vai, repetidas vezes o mesmo erro. Isso não é perdão. Isso é masoquismo. Então, perdoar é entender que talvez essa relação ou esse vínculo, né, foi bom algum dia, trouxe talvez algumas coisas boas algum dia, hoje não traz mais, não trouxe e não está trazendo mais, e talvez não trará, entende? Porque isso está minando a sua energia. Tudo que diminui, que mingua, que suga, esgota, você tem que se livrar. Então é o momento de você pensar sobre isso. E o perdoar é isso, você entender que houve um momento bom e agora é hora de que dali não sai mais nada. Você tem que seguir, né? Perdoa, esquece o que rolou, para aquilo não ficar te prendendo, você não ficar com um vínculo energético com a situação ou com a pessoa, porque é um ralo de energia isso, vai continuar te minando, mesmo que esteja longe, porque o vínculo é mental, energético. E a partir do momento que você perdoa, você corta esse vínculo, tanto físico, né? E automaticamente energético, a sua vida ganha uma leveza inexplicável. Quem já passou por essa situação sabe do que eu tô falando, sabe dessa sensação. Ah, talvez seja muito difícil dar esse passo, sabe? De confiança na vida depois de ter passado por tanta frustração, ou se for para quem for recente isso, talvez sinta raiva ou talvez não consiga compreender, às vezes até quando as pessoas falam, dão conselhos, mas você deve ouvir principalmente de quem já passou, de quem já vivenciou isso. Porque é uma sensação que não tem como explicar em palavras, né? Por mais que seja tentado transmitir isso em palavras, transmitir isso em em conselhos, é uma sensação que só quem passa sabe e você não vai se arrepender de se dar essa chance de perdoar verdadeiramente. Aí como você vai fazer isso é único. Existem técnicas, existem formas, existem ah, N maneiras de te ajudar, né, a conseguir fazer isso. Mas independente da ferramenta ou do caminho que você escolha para fazer,
que não é nem o mais importante, porque no final das contas são só ferramentas. Talvez elas nem sejam necessárias, se você conseguir fazer isso de coração. Usar simplesmente a própria dor como a bússola para você saber do lugar que você quer sair, que você não aguenta mais, que você precisa se libertar, você precisa viver, sair desse sufoco e verdadeiramente e genuinamente soltar, perdoar e se permitir viver. E eis que vem propósito, vem paixão, vem encantamento pela vida, aquele frio na barriga, frio não, vamos substituir aqui, frio nem combina com essa carta, aquela chama no estômago, aquela coisa visceral pela vida, sabe? Instintiva, um instinto não só da matéria também, né? Muito relacionado à matéria, porém aquela coisa que vem visceral e ao mesmo tempo da alma, que você não consegue explicar, sabe? E para quem a gente está falando de relacionamento aqui no sentido romântico ou paquera, coisa assim, é a mesma coisa. Você não consegue se criar conexões, nem no sentido, não, nem a nível de conexão mesmo. Eu falo até de apreciar o momento quando você está com determinadas pessoas ou novas pessoas, você não consegue estar ali 100% presente, você não consegue estar ali vivenciando e sentindo na pele aquela emoção daquele momento presente, porque você está preso a lembranças e dores do passado. Como eu te falei, deixa isso, eu nem vou repetir para não ficar trazendo de volta, que, né, vamos tentar replicar aqui linearmente como está sendo mostrado na própria leitura. Então deixe isso para trás, e porque isso te privou ou pode te privar de sentir essas conexões, essa paixão pela vida. Como eu disse, de ter novas interações, que você realmente aprecie aquele momento, a companhia da pessoa, a energia da pessoa, entende? E sempre com cautela, ainda mais, né, no dia de hoje, que está tudo muito raso, superficial, rápido e com muita intensidade, também acaba, né, não dando muito certo. Mas você tendo discernimento, né, não colocando expectativa, mais uma vez, e deixando fluir, rolar, sendo leve, não comparando mais com as suas experiências do passado, essa chama tende somente a crescer e expandir, porque não tem expectativa, não tem peso, não tem ansiedade, não tem controle, tem somente o estar presente no momento presente com a pessoa. A pessoa não preenche a sua carência, a pessoa não cobre, não tampa a sua carência. Você não tá porque você precisa da pessoa, sabe, naquele sentido de necessidade. Você tá porque é prazeroso estar lá. É, e você fica bem do mesmo jeito quando você não tá lá, você entende? Quando está é bom, maravilhoso, mas quando não tá junto, você também consegue continuar sendo você. Então são forças e energias que juntas se complementam, né? É uma dança, uma troca de energia, uma intensidade muito bonita, muito gostosa, prazerosa e por, por complemento, não por carência ou necessidade. E eu falei aqui, né? Abordei do tema de relacionamentos e tal. Isso pode se estender à amizade, mais uma vez, como eu falei, família, enfim. E como um todo também na vida, né? De perder o propósito de uma carreira profissional, do seu caminho profissional, de viagens, de conhecer lugares novos, pessoas novas, amizades mesmo, né? Criar vínculos novos e tal. Pessoas que agregam ali, que estimulam, que alimentam ainda mais a sua energia, sabe? Existe aquela troca prazerosa, aquele grupo de pessoas, aquele local onde você está, que preenche, sabe? É uma troca tão boa, tão intensa de energias similares, né? Que se complementam, e
alimenta a chama no lugar de sugar, de subtrair e de vampirizar, entre aspas, a sua energia. Você sabe do que eu tô falando. Vamos entender o que é mais aqui. Ô louco, galera. Ó, fundo do deck. Rei de copas e o rei de copas. Então, não é à toa que eu tava abordando bastante ali o quesito relacionamento. Não perca a chance, a oportunidade de conhecer pessoas que venham contribuir, venham agregar, venham trazer novas formas de viver a vida, novas formas de fazer você se sentir. E quando você simplesmente se permite o conhecer, o viver, o enxergar de outra forma, através da pessoa também, mais uma vez, dominando seus sentimentos, as suas emoções, e não sendo escravo delas, todos os relacionamentos e até o relacionamento interpessoal com outra pessoa romântico ganha outro sentido para você, outro sabor, outro valor. Para alguns aqui, a gente pode estar sim falando da chegada de uma nova pessoa, alguém que realmente alinhado, né, com seus propósitos, alguém que seja sensível no sentido de realmente querer experimentar uma vida junto no sentido mais bonito, sabe? Mais romântico, mais belo, mais... vem da palavra requintado, mais a essência, sabe? Do que é se relacionar com alguém, do que é compartilhar experiências, vivências, momentos e, de uma certa forma, a vida e os próprios sentimentos com alguém. É alguém que quer estar junto pelo prazer da companhia, pelo sentimento. Eu não gosto muito de usar essa palavra à toa, mas amor, sabe como é? Alguém realmente que é bem convicto do que quer, bem decidido do que quer, se conhece muito bem e não é comum, não é uma pessoa que você vê aí o padrãozinho de hoje em dia. Tem gosto refinado, tem um olhar diferente da vida, controle, né, das próprias emoções, não se deixa ir pela cabeça dos outros, por embalo, tem uma personalidade, uma essência muito única, uma forma de ver a vida muito diferente que está muito raro hoje em dia. E sabe apreciar as coisas boas da vida, sabe? Os detalhes da vida que hoje em dia também está escasso, né? Todo mundo fica colocando a felicidade no ter, no ter, no ter, preenchendo, né, aquele vazio com ter, com mostrar, com palco e, né, o baile de máscaras infinito, e acaba sendo muito superficial, né? E aqui não, mostra a chegada de alguém realmente que faz a diferença, é diferente, entende? Mas para isso você tem que estar aberto, aberta a isso. Tem que principalmente estar curado e libertado, tipo, aquele lance do perdão, lembra como eu falei? Que é mais sobre você, pro seu bem, do que para as pessoas que te feriram. É um presente que você mesmo se dá, um remédio que você vai ali, pinga, entre aspas, metaforicamente falando, cura para que isso não venha atrapalhar suas relações e interações futuras. Vamos ver quem mais aqui. É o que eu acabei de falar. 10 de espadas. Toma cuidado também para não ir com muita sede ao pote.
Toma cuidado para não ir com muita sede ao pote, porque é aquele lance que eu falei, né? Se chegar uma pessoa, como mostrou ali arquetipicamente, né, o Cavaleiro de Copas, em seguida do Rei de Copas, não estamos falando de pessoas emocionadas, imaturas ou carentes, muito pelo contrário, de pessoas que são muito bem decididas, trabalharam muito as suas emoções, dominam muito as suas emoções, entendem a si mesmo, né? Aquele lance do autoconhecimento. Você se autoconhecendo, você conhece o mundo e sabe lidar com o mundo e com o outro, entende? Você sabe a troca como funciona. Não tem mais aquela exigência, saca? E não leve, mais uma vez, não deixe que as suas experiências passadas, opiniões alheias, comparações alheias te impeçam de tocar isso, de materializar isso, de se permitir sentir isso na matéria. Não há necessidade também de ficar, acredito que assim, né? Para quem está nessa situação, está mais preocupado com a essência, com a interação, com a verdade, né, a autenticidade de um relacionamento, de uma interação, seja ela de que origem for, do que esse lance de ficar mostrando. Toma muito cuidado com isso, porque tudo que é muito de aparências, a gente vê por aí que é o que mais tem hoje. Então, só toma cuidado para não cair nessas armadilhas e também não abrir brecha para repetir, para você repetir talvez erros que você já tenha repetido no passado. Rainha de paus, magnetismo, autoconfiança, amor próprio, autoestima, charme, beleza, encanto, é, convicção do que quer. Então, aqui não é sobre gênero, né? Pode, se você for homem ou se você for mulher, a carta é arquetípica, né? Estamos falando arquetipicamente da energia da carta, do arcano. Mais uma vez, quem aprendeu a dominar os impulsos, quem não é escravo dos impulsos, quem sabe manipular o fogo sem se queimar, entende? Quem sabe a hora de fazer acontecer e usar aquele fogo no parquinho na hora certa, né? Tipo, construtivamente, né, vou usar essa palavra, do que você acabar se queimando com o fogo. Alguém que já aprendeu a dominar isso. 9 de pentáculos, 9 de ouros. A colheita, a merecida colheita. E não que veio do nada, não é sorte, não é uma coisa que aleatória que aconteceu ou que tem que acontecer. Aqui é mais sobre a colheita do mérito, né? Ah, por essência, por experiências passadas. Talvez aqui, né, a gente, né, pode estar falando de pessoas que passaram por poucas e boas, mas mantiveram a sua essência, a sua personalidade, a sua integridade no lugar, né? Não é porque te feriram que você vai fazer o mesmo ou fez o mesmo com outras pessoas, usou isso de desculpa para sair fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Então, por mérito, você vai conseguir essa nova energia, principalmente aqui está muito direcionada a esse campo do relacionamento. Eu não curto muito fazer esse tipo de leitura, muito específica assim, mas quando sai tem que falar, né? Mas ainda mais quando aborda muito relacionamento, mas está muito nítido isso aqui. Para algumas pessoas aqui a gente pode estar falando até de mais de uma opção, de mais de uma pessoa chegando no caminho. E mais uma vez, você vai saber apreciar, estar junto e aprender a trocar, entende? Entender que é troca, não é cobrança.
e você vai saber apreciar cada momento com cada pessoa, entende? E não necessariamente, mais uma vez, especificamente para romance. Podemos estar falando aqui de em todos os setores, né? Financeiros. Aqui, né, a gente pode estar falando também, é porque aquele lance do perdão que eu falei não trava só a sua vida sentimental ou na área que você precisa perdoar. Ah, isso trava com tudo, né? Principalmente financeiro. Para quem não sabe disso, fica a dica aí. Então, a partir do momento que você libera aquela energia, aquela coisa que estava te prendendo, tudo na sua vida começa a tomar outro rumo. Até a sua autoestima, a sua autoconfiança, como você recuperasse o seu eu, o seu trono, o seu cetro, a sua identidade, a sua o que foi tirado, né? O que foi tentado tirar de você, ou roubado, entre aspas, através dessa atitude que tiveram e ao mesmo tempo o que você alimentou. Então, a drenagem de energia, de pensamentos que eu falei anteriormente. E quando você libera o perdão, quando você solta aquilo e se abre para a vida, se joga mais uma vez, sem expectativa, sem exigência, sem pressa, sem ansiedade, você acaba descobrindo no meio disso tudo o seu poder. Sabe quando a gente sente falta de algo que talvez nem a gente mesmo saiba o que é e no decorrer da coisa, ah, você acaba descobrindo que era de você mesmo que você sentia tanta falta. Para alguém aqui já sabe que é isso. Alguém sabe exatamente que é isso, né? Tipo, nossa, que saudade que eu tenho de mim mesmo. E você recupera esse mim mesmo, índio agora, né? Esse eu mesmo, esse volta, sabe? Você vai sentir o prazer da sua potência, da sua essência, da sua personalidade e da sua presença no mundo novamente, né? De volta à vida, de volta ao jogo. E muita coisa boa você vai colher disso, sabe? É como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo alguém vai lá e aperta o play de novo e por um momento você tem aquele baque e bora pra frente, vamos que vamos, tô de volta, tô na terra, tô no game de novo, então vamos aproveitar tudo o que de bom tem a vida, tudo que a vida tem de mais belo para oferecer, todas as experiências que você pudesse permitir, sabe, em todos os setores aqui, oportunidades novas de emprego, de carreira, enfim, uma série de coisas boas na vida que vai vir porque você se reconectou, até engasguei aqui, consigo mesmo novamente. Fundo do deck, o carro, sol, movimento, brilho, sucesso, êxito, realização. Dez de copas. Bom, então é isso. Aproveita aí. Eu espero que você coloque em prática a energia dessa leitura, a mensagem do tarô. De verdade, de coração, eu espero que você se permita essa cura para o seu próprio coração, para a sua própria vida. A leveza que é proposta aqui, eu espero que você literalmente sinta isso, se permita viver isso, entre nessa vibe e descubra quem você descubra, para alguns descubra, para outros lembre quem você verdadeiramente é e mate essa saudade de uma vez por todas. Permita esse reencontro lindo acontecer, que eu acho que é o reencontro mais bonito que existe. É consigo mesmo, é com você mesmo. E quando você
se reencontra ou se encontra, para quem não teve essa experiência ainda, não dá nem. Eu ia tentar explicar em palavras aqui, mas é o tipo de experiência que não se explica de verdade, mas é uma coisa que talvez para você vai sentir, esse é o sentido da vida, sabe? E a partir desse reencontro, todas as outras coisas mais se apresentam diante de você. E para você vai ser como se elas sempre estivessem lá, ou você talvez não as estivesse vendo, entende? Então, reencontre-se, permita-se, viva. Eu acho que eu vou até colocar de título reencontro. E lembrando, tá? Tem aquela breve xeretada que a gente deu ali e mostra também, né, para algumas pessoas aí, para quem tá aberto a isso, para quem tem interesse, chegada de novas parcerias, né? Naquela energia, naquela vibe que foi mostrada ali, não é qualquer pessoa, assim como, né, dá pra ver por aqui que você também não é qualquer pessoa. Então é aquele lance de energia, sabe? De estar na mesma vibe, de estar na mesma sintonia. E pra quem não tá procurando, não quer nem saber e tal, é aquilo que mais uma vez eu falei. O melhor reencontro é o reencontro consigo mesmo. E quando você tá bem com você mesmo, você está transbordando de si mesmo, você faz tão bem para você e para os outros pela sua própria presença, você inspira os outros pela beleza da sua energia, pela beleza da sua presença e você desfruta do melhor que a vida tem para oferecer e inspira os outros a ser assim também e compartilha isso também, né? A generosidade do transbordar. E é isso, pessoal. Desejo para você toda a sorte do mundo, toda a energia positiva do mundo. Se você chegou até o final, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Um prazer ter você aqui. Eu peço para você deixar o seu like, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Caso você queira compartilhar com alguém, se você pensou em alguém ou sentiu que a vibe de alguém, sinta-se à vontade para compartilhar também. E é isso aí. Tudo de bom para você. Um abração, um beijão. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.